transição aí, fizemos uma transição de uma Copa Paulista que foi uma coisa grandiosa para o Linense, mas que o grau de dificuldade, né? A gente sabe que agora ele quadriplica ou mais, né? Devido a esse ano o Paulistão ser uma competição atípica, né? Um campeonato que todas as equipes do interior procuraram se reforçar da melhor forma possível, porque eu não conheço desde a história do Paulistão ter aí 6 clubes, né, num descenso. Agora as coisas estão invertidas, né? Não é quem vai ser campeão, todo mundo está muito preocupado em quem vai se ver, quem vai permanecer na elite. E eu tenho certeza que a gente está trabalhando muito forte para que consigamos esse primeiro objetivo aí, que é a permanência, e após esse objetivo traçar novas metas. Bacana. Meio-dia, 44h30, estamos com o Nardella, com o Emerson, com o Adilson. Vamos, Emerson, alguma? Já levantou, falei aqui, abri, dei brecha, o Emerson já se manifestou, então manda a brasa, Emerson. Já até uma antes de a gente falar da preparação do time, né, ideias táticas e tal, a última contratação do Linense, o Felipe Souto, como é que ele atua no meio campo? Ele é mais volante, é mais meia, faz as duas? Me gerou a dúvida, né? Eu já vi até esse jogador atual, sei que ele é canhoto, é um jogador jovem de 24 anos, mas queria ouvir de você, Moacir, como é que ele se encaixa nessa ideia sua de meio campo na disputa com os concorrentes que estão aí, né? Exatamente, a gente procurou fazer uma equipe equilibrada nos setores, né? E a gente tem uma plataforma de jogo, né, que a gente chama. Essa plataforma de jogo você sempre conta com um volante mais de contenção, que hoje trabalha o Marcão, trabalha o próprio Bileu, pode trabalhar o Zé Antônio, o próprio Jonathan faz essa função. E os outros hoje a gente não classifica, são volantes meias, né? São volantes que tem que marcar, que o futebol hoje atual exige, mas tem que criar, tem que pisar na área do adversário. O Brasília foi recontratado porque fez isso aqui em 2013, né? Ele era um volante meia, um jogador que chegava, ele está com a mesma função que foi designada para ele, certo? A gente tem o Zé Antônio, que também tem essa liberdade, e o Felipe Souto é também esse jogador. É um jogador que trabalha muito bem ali nessa transição, tem uma qualidade técnica muito grande, né? Formado no Atlético Mineiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Náutico, e é um atleta que vem aí, como você falou, para brigar aí a partir da segunda rodada pelo seu espaço ali com o Brasília, com o próprio Zé Antônio. E a gente preocupou muito isso, né, em fazer um time que tenha 2 jogadores por posição, e ainda temos uma improvisação, no caso desses 2 aí, se fizerem ausentes, a gente tem jogadores que podem também cumprir essa função. Então, na verdade, o Felipe é isso, é um volante meia, assim como o Brasília é, e a gente espera que o Zé também, que se projete aí, principalmente nos jogos dentro de casa, né, que a gente precisa, em determinado momento, tomar a atitude do jogo, tomar a rédea do jogo, que eles façam essa função. Na sua resposta, você, de certa forma, já esclarece uma questão que tem nos perturbado e às vezes também incomodado um pouco o torcedor, no sentido de uma grande quantidade de volantes. E chega a jogador volante, aí outro volante, e a gente percebe que tem poucos meias, né? Que seriam os caras mais de criação. Você já colocou aí um meio termo, né? Com vários jogadores que cumprem uma função dupla. Hoje... Mas tá errada a nossa percepção de que acabou faltando em termos numérico, a gente ainda tem vamos colocar assim, uma vaga, né, para esse atleta. A gente está entrando na competição já pensando nisso. A gente vai depositar muita confiança e esperança que o Thiago Humberto seja realmente um meia de criação que possa fazer aquilo que o Linense precisa a nível de criatividade. E ele tem também que, assim como tem os volantes meias, tem os meias atacantes. Tem os atacantes que jogam de meia. Por exemplo, o Rogerinho. Numa necessidade dentro do jogo, eu posso usar o Gabriel, usar o próprio Ricardo que chegou, e usar o Rogerinho como na função do Thiago, porque ele já fez essa função também no Juventude. Então a gente, na verdade, você tem ali, hoje é versátil, né? Hoje você tem ali na função de criação, eles obrigados a ajudarem na criação o Souto, o Brasília, o Zé Antônio, e obrigado na criação dentro da necessidade. O Thiago Humberto de ofício, aí você ainda tem ainda o Rogerinho, você tem o Bruno Paiva, né? Então você tem um número aí. Agora,
A gente sabe também que esse campeonato, os volantes, os zagueiros tomam muito cartão amarelo, né? É muito penalizado, porque trocou também aí essa que é a normatização aí de FIFA, vai ser muito rigoroso, entendeu? Então a gente vai precisar sim, como a gente tem, graças a Deus, acho que 5 zagueiros qualificados e temos aí, no mínimo, aí uns 5 também volantes classificados, bem qualificados para ajudar a gente. Muito bem, agora meio-dia 49, olha, Petinati Locadora de Veículos tem veículos novos revisados com diárias a partir de R$80. Aproveite suas férias com condições especiais. Petinati Locadora de Veículos, atendendo também a você empresário, terceirizando sua frota em todo o Brasil. Onde sua empresa estiver, a Petinati vai lhe atender. Então você já sabe, precisou locar um veículo ou terceirizar sua frota? Petinati Locadora de Veículos, Praça da Bandeira 39, Centro de Lins. Telefone 3025-2575, WhatsApp 997054300, o site www.petinatilocadora.com.br. Petinati Locadora de Veículos. Conosco também o Adilson. E aí, Adilson? Seu boa tarde, sua pergunta aí para o nosso Moacir Júnior. Boa tarde, Moacir. Moacir, no futebol a gente vê muitos times, um esperando o outro. Isso é uma coisa normal, se estudando, quem vem primeiro, essas coisas todas. A gente viu aí no finais de Copa do Brasil, time quando precisa ele vai, faz a blitz e ganha o jogo. Exemplo foi o Palmeiras nos últimos 3 mata-mata. Em jogos iguais aqui, Linense um exemplo, Água Santa que vai ter, que o Linense precisa, esses 3 pontos é computado. Você pretende armar uma espécie de blitz, ir para cima, para realmente definir qual que seria a sua estratégia, ou você não abre mão de segurar? Qual que é o pensamento seu? É uma pergunta que o torcedor se pergunta. Boa tarde, Adilson. Na verdade, a gente tem que ter muita responsabilidade perante o grau de dificuldade que o campeonato vai apresentar. Existe uma coisa que a gente chama de alternância de marcação, né? Você marca pressão ou você marca espera. Ou tem a meia espera também, que é ali, né, na zona do ciclo central ofensivo ali, mas eu pretendo muito variar, só não vou falar aqui agora, porque senão eu vou dar as armas aí principalmente o nosso primeiro adversário, né? Mas a gente vai alternar dentro do jogo, vai ter momentos que a gente vai marcar em cima e vai ter momentos que a gente vai esperar, depende muito do comportamento da equipe. A gente entende, né, o torcedor, eu já estou, como eu falei aqui em off para vocês, já com mais 20 clubes profissionais na minha carreira, e também competições como Série C, Série B, até a Série A, a gente já vagou. Então, assim, o Campeonato Paulista ele é uma mistura da B com a A. Então, qualquer time do interior que entra de peito aberto aí, ele está fadado ao insucesso. Prova é que ano passado, o 15 de Piracicaba, se vocês forem recordar, ele jogava com um volante de contenção e 5 homens atacando, né? E a coisa ficou feia, muito ruim, depois da 5ª, 6ª, 7ª rodada que a coisa se ajustou, porque aí chegou o Toninho, reforçou mais o meio campo e ajeitou a casa. Então a gente não vai entrar aqui de peito aberto para se expor, mas é óbvio que também até contrapondo a colocação dos volantes, né, eu prefiro comentar que nós temos 6, 7 atacantes no nosso elenco, na conta proposta, porque exatamente, eu acho que é muito importante você ter atacantes de qualidade e que possam te dar, né? A gente buscou nos últimos momentos aí, a gente sentiu carência dos homens gols, e para reforçar, para que se algum machucar, a gente que já tem uma ideia de início de competição aí com aquele grupo que está fazendo a pré-temporada, mas já chegou o Aquino, já chegou o Ricardo, já chegou fazendo gol. O Aquino tem um histórico aí, né? Ele foi o artilheiro da Série B pelo Santa Cruz e fez o gol do título do estadual pelo Santa Cruz, ou seja, é um jogador que a gente chama de cirúrgico, né? Cirúrgico, incisivo. E eu espero que não só ele, como o Cristiano, como o próprio Gabrielzinho e todos que lá estão, né? Não vou ficar aqui citando nomes. Espero que todos eles chamem responsabilidade lá na frente e cada um no seu setor possa desempenhar bem a sua função para que o conjunto possa funcionar. E essa questão de estrear, é claro que já está definido, né? Saiu a tabela, o Linense estreia em casa e tal. Te incomoda de alguma maneira? Você preferiria, por exemplo, estrear fora? Seria mais confortável? Ou é bom já sair jogando em casa? Você tem uma ideia formada sobre isso? Não tenho, assim, sinceramente, eu acredito que nossos jogadores, a gente teve agora
a oportunidade, a gente quis dar para eles 2 jogos em casa, né? Os 2 jogos do fechamento da pré-temporada, para depois não falar que a gente não teve a oportunidade. Então a gente teve, inclusive tivemos 2 vitórias com a cara de Paulistão. 2-1 com o Oeste, mas o Oeste em muitos momentos tendo mais posse de bola que a gente, tendo controle do jogo. Isso nos preocupa de um lado, mas também nos conforta do outro, que vai acontecer no campeonato essa oscilação. Não adianta o torcedor achar que a gente vai entrar... Atropelar todo mundo. Exatamente, né? não tem como. Todo mundo se reforçou, todo mundo tem a mesma cota, certo? Todo mundo paga-se aí um salário que admite trazer jogadores de Série B, de Série A, e o grau da dificuldade ele é grande para todo mundo. Então, se cada jogo a gente ganhar de 1-0, para mim vai ser uma glória. E claro, eu falo sempre para os jogadores, se der para colocar um, coloca um, se der para colocar 6, você coloca 6. Agora o importante é estar equilibrado. E graças a Deus os gols que nós tomamos na pré-temporada foram gols de infelicidade. Não gols assim criados pelo adversário, foram gols de infelicidades individuais. Então isso nos conforta que se a gente conseguir colocar 1, 2 e não tomar, a gente vai estar com os 3 pontos que tanto nos interessa e chegar o mais rápido possível naquela margem de pontos que não te deixe mais pensar em coisas ruins e que te faça só pensar em coisas boas. E é isso que eu preciso do torcedor. A gente precisa da paciência, a gente sabe do amor. Eu coloquei a pré-temporada todinha, que o grande entretenimento de Lins nesse momento agora é o linense. A cidade vai respirar o Paulistão, mas é importante que a gente tenha respeito pela competição, mas que não tenha temor em momento nenhum, mas que o próprio torcedor também nos ajude naqueles momentos que o time adversário estiver controlando o jogo. A gente vai ter que dar uma reequilibrada nas ações, que a gente conte com o torcedor para que a gente atinja o objetivo principal, que são as vitórias e que são os pontos necessários aí para a gente atingir aquele ponto. Você começa a pensar e a sonhar com coisas melhores e maiores. Legal. Calado Vans Executivas pensou em viajar? A Calado Vans leva você. Ali na Avenida São Paulo, 1595, telefones 3523-4478 e 99705-1835. Calado Vans Executivas, vans com Wi-Fi. Faltam 4 para 1. Tem uma pergunta no gatilho aí na tela. Sim, tá no jeito aqui. Moacir, boa tarde mais uma vez. Moacir, esse 1 mês e pouco de pré-temporada, queria que você falasse pra gente, foi o suficiente? Deu para aproveitar o tempo hábil aí? Como é que tá esse time? Tá tudo certo? Você acha que faltou trabalhar alguma coisa? A gente queria saber assim, esse balanço dessa pré-temporada. E depois, engatando nesta pergunta também, que você falasse sobre o nosso primeiro adversário, que é o Novo Horizontino. Se já está bem estudado esse time, quais os pontos ali que a gente pode talvez surpreender e que precisamos neutralizar esse time forte aí, né? Exatamente. Boa tarde, Nardella. Perguntas, né, bem pertinentes com relação à pré-temporada. Vamos lá, a gente fez uma transição, porque nós tivemos o final da Copa Paulista que retardou um pouquinho o planejamento do Paulistão, mas por uma justa causa e uma causa nobre e maravilhosa, porque isso, né, acarretou um título para o clube e isso acarretou uma participação em Copa do Brasil. Agora, mas retardou um pouquinho. Até algumas peças a gente perdeu por causa disso, que não tinha uma definição. Eu precisava de observar o pessoal da Copa Paulista para não ser injusto. E aí depois a gente teve a Copa São Paulo, na sequência, que houve aí também um encontro, né, dos departamentos do profissional com os juniores, e a gente optou por ir para Rio Preto, e lá a gente deu aquilo que a gente chama de choque no grupo, né? Foi muito trabalho de 2 períodos, muito intenso, parte física, só que aí eu não tinha o grupo todo na minha mão, entendeu? Então isso aí, é só isso aí que fica de um pouco assim de pesar, porque se nós tivéssemos o grupo todo, a gente estaria com o grupo todo na ponta dos cascos, sem essas questões de inscrições, né, que acabaram sendo geradas de último momento. Agora, independente disso, eu falei para eles que não tem desculpa, a gente está aí, já está à porta do campeonato, a equipe, aquela base daquela equipe que vocês acompanharam, ali se tiver 1, 2 mudanças será no máximo, porque não pode também você fazer um trabalho e agora mudar tudo, né, seria no mínimo incoerente. Então a gente está passando isso, confiança, só que os jogadores estão olhando no retrovisor e cada um está vendo, né, a sombra grande, você entendeu, sobre si,
a necessidade de uma produtividade grande, né? Então, com a relação à pré-temporada é isso. Agora, com relação ao Novo Horizontino, uma equipe que também contratou muito forte, né? Mas a gente vai esperar aí, a gente sabe, ele testou 3 sistemas táticos durante aquele que ele usou como padrão no acesso, e no último jogo treino ele já usou um outro esquema tático, mas a gente tentou observar e tentou estudar, mas sempre com um foco maior nas nossas ações, que não adianta, né, como diz a arte da guerra lá, você tem que conhecer você e o seu adversário, a sua chance fica 50-50 para ganhar. Se você conhecer só você ou só ele, ela abaixa dos 50. Então, a gente está aí numa média boa, conhecemos bem, sabemos da qualidade deles, mas também sabemos que eles vão ter que trabalhar muito forte, porque nós vamos trabalhar em prol desses 3 pontos aí com determinação, né, desde o primeiro ao último minuto do jogo. É o que eu tenho incutido na cabeça dos jogadores. Agora, é uma equipe muito boa, né? Conta aí, vocês conhecem o Anderson, o goleiro, eles contrataram o Jesse, zagueiro do Avaí, Série A, né? O Richarlison, o próprio Lima, o Wesley, os atacantes, ele botou agora no finalzinho lá o Jean, né? Tem os meias, o Pedro Carmona, que trabalhou com a gente no Náutico, e o próprio Pereira. Então ele tem lá umas variações. Então ele trabalhou com o Pereira com os 2 meias, depois trabalhou com 3 zagueiros, muito. Então a gente está tentando já municiar os jogadores para que qualquer dos 3 sistemas que ele use, a gente tenha uma postura boa para encaixar, mas que possa também explorar, né? Você tendo a bola, você tem que esquecer isso aí, tem que jogar. Bacana, 1h pontualmente, a gente continua com o Moacir Júnior aqui nos estúdios da Alvorada. Nós temos agora um intervalo comercial, vamos a ele e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Petinati Locador e Debate Bola. A pauta do programa, o Moacir falava da estatura do time do Novo Horizontino, né? É um time alto. E a gente já falou isso, já comentou aqui no programa, em outras edições, e o Moacir também está confirmando aqui, o Linense também teve essa preocupação de elevar um pouco, né, o padrão de estatura do elenco, né? Hoje é uma tendência mesmo, né, Moacir? O futebol vai tendo essa característica de força, e o jogador pequenininho e tal, claro que ele ainda encontra espaço, mas ele tem que ter uma qualidade técnica muito acima da média para sobressair, né? Onde o futebol, a bola parada está definindo muito, né? A bola parada... E mesmo o choque, né? O enfrentamento, né? Exatamente. O corpo a corpo. Se o cara for franzino, ele não aguenta, né? É o que a gente chama de equilíbrio, né? Você tem hoje nós temos aqui, né, externando para o torcedor saber também, a gente tem uma média geral de 1,82 m, né? Geral é a média do nosso elenco. 25,56 anos, ou seja, não é um time nem novo, nem um time velho, não é um time nem gigante, mas também não é um time baixo. Então isso aí é o equilíbrio que a gente fala, né? Até retomando a pergunta que você fez também em relação à posição, não interessa você jogar com 4 atacantes, ou com 4, 5 volantes, ou com 3 a 4 zagueiros. Hoje até tem que usa linha de 4 zagueiros, a europeia. Você tem que chegar. O equilíbrio do futebol é você chegar com 5 homens e defender com 5 homens. Às vezes com 6 e fora de casa você chega até com 4 às vezes, mas o equilíbrio consiste nisso, é de você chega com 5, ataca com 5 e defende com 5. Independente de quem é o que. Se é atacante, se for atacante tem que ajudar a defender, se for volante tem que ajudar a atacar. E assim é o equilíbrio, né? O futebol hoje, eu vi ontem um jogo América e Figueirense, achei um jogo tecnicamente muito custoso, muito difícil. Depois o Avaí, Grêmio também, né? Naquela Copa, achei os jogos assim tecnicamente não muito ricos. Infelizmente é a tendência do nosso futebol brasileiro aí, ele tem perdido muito da parte técnica para a parte física, infelizmente. E a gente tem que tentar resgatar isso, mas não podemos estar fora. Tem que ser um time forte, competitivo, né? É o que a gente quer que o Linense seja esse campeonato todo. Seja competitivo aí e que a gente sofra, né, o menos possível, porque a gente sabe que os 2 últimos anos aí a coisa foi bem na questão do final. E esse ano, como o grau de dificuldade maior, a gente quer fazer um campeonato mais estável, sabedores de todas as dificuldades que teremos.
Petinati Locadora de Veículos, veículos novos, revisados com diárias a partir de R$ 80. Aproveite suas férias com condições especiais. Petinati Locadora de Veículos, atendendo também a você, empresário, terceirizando sua frota em todo o Brasil. Onde sua empresa estiver, a Petinati vai lhe atender. Então você já sabe, precisou locar um veículo ou terceirizar sua frota? Petinati Locadora de Veículos, é só ligar 30 25 25 75. Faça contato também pelo WhatsApp 997054300. E ainda tem o site www.petinatilocadora.com.br. Agora, se você quiser bater um papo com a Dilson, vá até a Praça da Bandeira 39, no centro de Lins. Petinati Locadora de Veículos. 1h08, quase 9 minutos. Este é o Petinati Locadora e Debate Bola. Vai lá, Dilson. Moacir, o que eu ia perguntar para você, você deu o gancho aí e começou a falar, que é da preparação física. Você disse que ninguém, eles não estão iguais em termos de preparação, um chegou depois, outro antes. Em que nível chega? Por mais que a gente saiba que o preparador está em cima, que eles estão pegados, em que nível chega? Qual é o percentual? Como que estão esses jogadores? Quem está bem mais preparado que o outro? Olha, a maioria do grupo, né, tá muito bem preparada. A gente tem até algumas posições aí para definir de amanhã para depois em relação a isso. Eu vou priorizar a parte física, entendeu? Se tiver 2 jogadores que eu tenho dúvidas, e aí eu vou tirar aquele que está com a gente há mais tempo treinando, ou que parou um intervalo de férias do ano passado para esse ano menos, e vou priorizar a parte física, porque eu espero esse primeiro jogo, né? Não só o primeiro jogo, né? As 15 rodadas vai ser realmente uma guerra. E para você guerrear, você tem que estar com armamento, você tem que estar com combustível, né? Então aquele que tiver com um preparo físico melhor aí, às vezes até tecnicamente pode ser melhor dotado, mas se eu souber que suporta mais o jogo, aí eu guardo quem tem menos combustível para. Mas o Murilo fez um trabalho aí muito bom nessa parte aí, ele já está capacitado, né? Já está bem entrosado com a gente em relação às valências, né? A gente está aí com os jogadores batendo aí o GPS aí, correndo média de 10, 11 km por partida, quase todos eles, né? Então isso aí já nos dá uma esperança de que é o que o futebol moderno exige, né? Então a gente colocou aí o GPS nesses últimos 2 jogos treinos aí, e a maioria dos jogadores conseguiram, ou seja, consegue suportar. Agora tem uma minoria aí que precisa de um pouquinho a mais, a gente precisa de fazer alguns jogos treinos ainda aí, estamos tentando ou no sábado antes do jogo, ou na segunda, imediatamente após o jogo, para que o pessoal vai se condicionando, jogando, como a gente fez na pré-temporada, né? Fizemos muitos jogos treinos para que acontecesse isso, né? Essa adaptação da parte física e soltando no jogo também. Mas eu estou muito esperançoso que a gente suporte bem o jogo e que a gente possa aí, o mais importante de tudo é fazer uma boa estreia. Ô Moacir, você não tem para esse primeiro jogo, não pode estar à sua disposição, não podem, no caso, os 2 últimos que chegaram, né, o Aquino e o Souto, e os que o Linense trouxe, né, o Pote, que estava fora do país, o Schumacher e o Jonathan. São esses 5, né? Qual a perspectiva de tê-los à sua disposição para quarta-feira? Porque tem em Itu, porque há essa preocupação também, o torcedor me abordou na rua perguntando, a gente sabe que não depende só da vontade do Linense, né? Tem questão de documentação, e aí? Exatamente, isso é uma outra situação que a gente não esperava, né? Quando a gente repatriou, praticamente a gente foi muito assim também, né? Eu fui muito pontual, o Fausto, o presidente José Hugo, eles participaram diretamente comigo dessa questão da vamos repatriar, quem vamos repatriar? Quem já teve aqui uma boa passagem, quem tem uma certa uma boa fluência com a cidade, com a equipe, né? Então a gente optou pelo Brasília, pelo Adalberto, pelo Pote, que alguns jogadores, o próprio Oliveira, né, que passou um dia aqui e fez uma grande campanha no Joinville. Então jogadores que quiseram vir, entendeu? Quiseram retornar, que tinha o mercado, mas que na dividida ali, eu tenho jogador aí, que eu não vou citar o nome, que largou o time de Série B, contrato de 1 ano, para vir para cá jogar o Paulistão. Ele largou literalmente falando, porque queria participar desse projeto com a gente. Então, isso aí é importante, né? Foi importante para a gente. O torcedor tem que saber disso. Eu tenho certeza que eles estão assim, eles estão focados, né? E eu espero que tenham, né? Eu não conheço alguns jogadores no lado emocional deles, entendeu? Que eu sou um treinador muito participativo, eu gosto da minha equipe muito competitiva, muito guerreira,
né? E às vezes o jogador fica, né, um pouco tímido na hora da estreia ou na hora da grande dificuldade. Então, como eu ainda não conheço alguns, eu espero passar também a confiança necessária para eles. Como eu vou estar com certeza lá no domingo, eu vou estar, como eu sempre estive, né? Eu gosto de participar junto com o meu time, um pouco ali, né? Eu não sou aquele treinador passivo, né? Eu gosto de estar ativo, falando, instruindo, para que as pessoas vejam também, mas sempre com muito equilíbrio. E eu vou estar muito tranquilo, porque eu tenho certeza que o que a gente podia fazer até agora foi feito. Só que o futebol, você sempre tem um algo a mais para você dar e para você fazer. Se a gente chegar na final do Campeonato Paulista, nós vamos chegar na última semana do Campeonato Paulista com alguma coisa para melhorar. O futebol, você sempre tem algo para melhorar. Moacir, eu queria saber do nosso treinador, você no caso, nós temos 3 jogos contra os 3 grandes. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo em Lins, Palmeiras e Corinthians fora. E a Ponte Preta, que eu considero ali também, né, bem próximo dos grandes ali. Mas principalmente São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Linense encara esses adversários como um adversário direto ou não encara como adversário direto? O Linense joga um jogo contra um grande, tentando dar uma beliscadinha, mas... Por que da pergunta? Muitos treinadores acham que o Linense tem o adversário direto, que seria Novo Horizontino e tal. E os grandes não encaram como isso. Como que encara o treinador, Moacir? Eu encaro com responsabilidade, sempre com a esperança de poder ganhar de um grande, né? Principalmente fora. Eu acho que tem no histórico aí dos paulistões aí, fora de casa, acho que não sei se houve ainda uma grande vitória fora. Exatamente. Corinthians e do São Paulo aqui. Eu estou bem antenado aí nesses detalhes. A gente procurou saber. Seria um grande trunfo. Quer ser o primeiro a ganhar fora. Seria para todos nós, né, um motivo de orgulho muito grande. E principalmente esse ano. Agora, não tenha dúvida que você tira os 5 aí, é outro campeonato à parte. Nós temos 15, nosso campeonato é feito de 15 clubes, porque até a Ponte, pelo orçamento que eles têm, eles não podem ser encarados num campeonato paulista normal. O orçamento ele é imensamente diferente e superior deles. Então a obrigação de ganhar é deles. Porém, se deixar, né? E a gente vai brigar muito, com muita inteligência, como eu já ganhei com o Tombense do Atlético Mineiro dentro do Horto, como a gente já conseguiu proezas contra o Botafogo no Rio, como Cruzeiro, já ganhei desses times todos. Eu acho que é possível a gente também beliscar, e por que não? Valeu, Moacir, muito obrigado. Estouramos o horário aqui, termina o nosso Petinati Locadora.